Neste vídeo, nós vamos resolver as questões 9, 10, 11, 12 e 13. Bem rapidinho, porque são questões bem diretas, que vão pedir a equação da reta e nós vamos resolver todas aplicando o determinante, só para que vocês possam treinar mesmo, certo? Vamos lá. A equação da reta que passa pelos pontos de coordenadas, então ele está me dando 2 pontos e quer a equação da reta. Não precisa nem pensar muito. A gente sabe que uma das saídas é encontrar pelo determinante a equação da reta. Peguei um ponto genérico x e y e vou colocar os 2 pontos que passam pela reta. O menos 1 e menos 1, o 7 e 7. Eu vou completar aqui com 1 para aplicar a regra de Sarriz, né? Repetindo as duas primeiras colunas. Opa, perdão, fiz errado aqui. Só pegar uma borracha. Vou repetir as duas primeiras colunas, então menos 1, 7, y vai ser menos 1 e 7, e tudo isso tem que ser igual a zero para que os pontos estejam alinhados. Lembrando que para resolver o determinante, direita positiva e esquerda negativa. Direita positiva e esquerda negativa. Vou pegar aqui um lápisinho de outra cor. Cuidado com sinais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. X vezes 1x, x vezes 1x. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Então, continua mais. Y vezes 1y, y vezes 7, 7y. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. 1 vezes 1, 1 vezes 7, 7. Vamos para a esquerda. Aqui, ó. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Y vezes 1y, y vezes 1y. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Com menos aqui de fora, menos. X vezes 1x, x vezes 7, 7x. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. E menos com menos de fora, mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. E tudo isso tem que ser igual a zero. Vamos organizar nossa equação. Olhei para as respostas, percebi que ele quer a equação geral porque está igual a zero. Então, vamos para o x. Olha aqui a situação do x. Você está devendo... Você está devendo 1 e está devendo 7. Devendo 1 e devendo 7. Então, você está devendo 8. Ou, se você preferir sinais iguais, repete sinal e soma os valores absolutos. O y, você tem 7, é seu porque é positivo. E você ganhou 1, então você ficou com 8 positivo. E aqui você está devendo 7, pagou 7. Zerou, não está devendo nada, também não sobrou nada. Isso igual a zero. Olhei para a minha equação geral e percebi que não tem essa resposta. Então, ele quer uma equação equivalente, uma equação correspondente. Eu percebi que aqui tem 8 e aqui tem 8. Então, eu vou dividir tudo por 8. É a primeira ação que você tem que pensar. Menos 8 dividido para 8, 1. Então, ficou só x. Mais 8 dividido para 8, 1. Então, ficou só y. E tudo isso é igual a zero. Olhei para as alternativas. De novo, ó, Vanessa, não tem resposta, porque essa daqui começa com menos x, mas é 7. E não tem nenhuma que comece com menos x. Então, de novo, eu vou ter que trabalhar nessa equação procurando um equivalente. Qual é o equivalente mais comum? Quando a gente percebe que essa variável está negativa, a gente multiplica por menos 1. Então, vamos multiplicar, porque multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. Então, o x está negativo, positivo. O y está positivo, negativo. E tudo isso é igual a zero, porque zero não trocou de sinal. X menos y igual a zero. Letra E. Então, essa questão você tinha que achar equivalente dividindo por 8, ou você poderia fazer direto dividindo por menos 8, não teria problema. Eu fiz o passo a passo para explicar, certo? Então, quando você fizer o determinante e não achar a resposta, antes de sair em desespero, achando que errou a questão, cheque sim o seu determinante para ver se não errou nenhum sinal, nenhuma operação de soma ou subtração, mas também pode ser porque a questão esteja colocando nas alternativas uma equação equivalente. Cuidado com isso. Próxima questão. De novo, ele quer uma equação da reta que passa por esses pontos. Eu vou pelo determinante, mas se você preferir, pode usar o ioiô michôchô calculando o coeficiente angular. Então, vamos lá. Vou pegar um ponto qualquer, x e y, e vou colocar os pontos que ele me forneceu. 2 e 0, 0 e 1. Completar o meu determinante com 1. Eu tenho um determinante 3 por 3, então vou aplicar a regra de Sarriz, repetindo as duas primeiras colunas.
igual a zero. Direita positivo, esquerda negativo. Vamos para as multiplicações. Tem zero. Eu sei que a multiplicação vai dar zero, nem faço. Tem zero. Eu sei que a multiplicação vai dar zero, nem faço. Aqui não tem. Mais vezes mais, vezes mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Vamos para o outro lado. Mais vezes mais vezes mais, vezes menos, menos. Y vezes 2, 2y. 2y vezes 1, 2y. Mais vezes mais vezes mais, vezes menos, menos. X vezes 1, x vezes 1, x. E aqui tem zero, nem vou multiplicar. Tudo isso tem que ser igual a zero. Olhei para as respostas e percebi que ele quer a equação geral, porque essa é a cara da equação geral. Vou só organizar, certo? Aqui ele deixou todos começando com y, ó, tá vendo? Então, eu vou começar com y também. Então, menos 2y. Tá aqui, não tem ninguém para somar e subtrair com ele. Menos x, tô só repetindo, mais 2. Vanessa, por que não trocou de sinal? Porque eu não troquei ninguém de lado, não troquei ninguém de membro. Foi assim? Eu só troquei a ordem, mas eles ainda continuam antes do sinal de igual, ok? Olhei para as alternativas, não tem essa resposta. Por quê? Porque provavelmente ele quer uma equação equivalente. Então, a primeira ação é multiplicar por menos 1. Porque não tem nenhum divisor comum aqui no momento. Tá negativo, fica positivo. Tá negativo, fica positivo. Tá positivo, fica negativo. E isso é igual a zero. Então, eu fiquei com 2y mais x menos 2 igual a zero. Então, 2y mais x menos 2 igual a zero. Preste atenção nos sinais para quando chegar na prova não marcar a alternativa errada, tá certo? Vamos para a próxima. Questão 11. Observe o gráfico, qual é a equação da reta. Qual é a diferença dessa para todas as outras questões que nós já resolvemos? Porque ele não te deu os pontos já retirados. Tem que lembrar um pouquinho de plano cartesiano, que é um também dos assuntos da nossa prova. Então, vamos tirar os pontos. Ó. Eu tenho uma reta, que ele chamou de R, e para calcular a equação da reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu vou pegar esse e esse. São os pontos marcados. Bom, esse primeiro eu vou chamar de A e esse eu vou chamar de B. Então, vamos lá. O ponto A. O ponto A está sobre a abscissa, sobre o eixo X. Então, o X dele é 2, mas o Y dele é 0. Está sobre, ele pertence à abscissa. Esse ponto B é o contrário, ele está sobre a ordenada, ele está sobre o eixo Y. Então, o X dele é 0 e o Y dele é 3. Ok? Fiz isso, mesma coisa, determinante. Pegar um ponto qualquer, x e y, e vou aplicar os pontos A e B que eu retirei do meu gráfico. Porque são pontos que pertencem à reta. E esse ponto genérico x e y representam todos os outros pontos que estão sobre a reta. Então, 2 e 0, e 0 e 3. Completando aqui com 1, repetindo, né, as duas primeiras colunas. E tudo isso tem que ser igual a 0. Direita positivo, esquerda negativo. Vamos trocar aqui a corzinha da caneta, fazer as diagonais. Aqui tem 0, nem preciso. Aqui tem 0, também não preciso. Mais vezes mais. Com mais de fora, mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Para a esquerda. Mais vezes mais vezes mais. Com menos daqui de fora, que eu não posso esquecer, menos. Y vezes 2, 2y. 2y vezes 1, 2y. Mais vezes mais vezes mais. Mais vezes menos, menos. X vezes 1, x. X vezes 3, 3x. E aqui tem 0, eu não preciso multiplicar. Tudo isso ficou igual a 0. Olhei para a equação. De novo, ó, todos começam com y, então também vou começar com y. O único termo que tem y é esse, então menos 2y. Depois o termo que tem x, menos 3x. E o 6, que é o termo independente. De novo, ó, não tem essa resposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a minha equação por menos 1 para ter uma equação equivalente. Multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. Tá negativo, positivo. Tá positivo, negativo. Tá positivo, negativo. Igual a 0. Então, a minha equação é 2y mais 3x menos 6. Ó, vamos conferir. 2y mais 3x menos 6. Então, a alternativa correta é a letra C. Ok? Vamos para a questão número 12 e número 13, que é a mesma coisa. Ele quer a equação da reta e está me dando 2 pontos. Tudo que a gente vem fazendo até agora é bem repetitivo, mas justamente para que vocês possam fixar. Ele deu 2 pontos, vai para o determinante para você encontrar a equação da reta.
Pego um ponto genérico, x e y, e aí eu vou pegar os pontos que ele me forneceu. 10 e 8, e 2, e menos 16. Vou completar com 1. Então, vou repetir as duas primeiras colunas. X, 10 e 2. Y, 8 e menos 16. E tudo isso tem que ser igual a zero para que os pontos estejam alinhados e, de fato, formem uma reta, né? Direita positivo, esquerda negativo. Vamos lá. Mais, com mais de fora, mais. Né? Ficou feio os números, mas dá para entender. 8 vezes x, 8x. 8x vezes 1, 8x. Mais vezes mais vezes mais, com mais de fora, mais. Y vezes 1, y vezes 2, 2y. Mais vezes mais vezes menos, com mais de fora, menos. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 16, 160. Vamos para a esquerda. Mais vezes mais vezes mais vezes menos, menos. Esse 10 ficou feio aqui, mas é um 10, viu, pessoal? Y vezes 10, 10. 10 vezes 1, 10y. Mais vezes mais vezes menos, menos. Com menos de fora, mais. X vezes 1x, x vezes 16, 16x. E aqui eu tenho mais vezes mais vezes mais, com menos, menos. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 2, 16. Tudo isso tem que ser igual a zero. Vamos organizar. Primeiros termos que tem x. 8x e 16, certo? Então, como 8 é meu e 16 também é meu, porque os dois são positivos, 8 mais 16, 24x. Vamos para o y. Você tem 2y e está devendo 10. Então, você ficou me devendo 8. Aqui no 16, você tem devendo 160 e está devendo 16, certo? Então, você está devendo 176, certo? E tudo isso é igual a zero. Olhei para as alternativas e percebi que ele está querendo a equação reduzida, porque ele isolou o valor de y. Vamos fazer isso. Então, menos 8y vai ser igual. O 24x está trocando de lado, então ele está somando, passa subtraindo. Ou seja, está positivo, passa negativo. O 176 está negativo, vem para outro membro positivo, ou seja, passa somando. Lembra que quando a variável está negativa, nós podemos multiplicar por menos 1. Então, aqui eu tenho o 8y negativo, fica positivo. Opa. Tenho o 24 negativo, fica positivo. Tenho 76 positivo, 176, desculpa, fica negativo. Você ainda não encontrou a reduzida, porque tem esse 8. Então, o y vai ser igual a 24x menos 176 dividido por 8. Vou fazer essa divisão. Y vai ser igual, lembrando que o 8 está dividindo todo mundo. 24 dividido para 8, 3x. E vamos fazer 176 dividido para 8. 1 é menor do que 8, não dá para dividir, vou dividir 17. 17 dividido para 8 dá um 2, porque 2 vezes 8 é 16. 17 tira 16, sobra 1. 6, baixei o 6. 16 dividido para 8 dá 2, que dá 16 e não sobra nada. Então, menos 22. Continuando aqui a resolução, eu apaguei aqui o slide, vamos resolver a questão de número 13, tá certo? Vamos calcular pelo determinante do mesmo jeito. Então, pegar um ponto genérico, x e y, certo? E vou colocar os pontos que ele me forneceu, que é o ponto 3, 0 e 0 e menos 6. Vou completar com o meu determinante, repetir as duas primeiras colunas, que é a regra de Sarris. E eu preciso que esse determinante seja igual a zero para que os pontos pertençam à mesma reta. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E vamos para as multiplicações. Tem zero, não vou fazer. Tem zero, não preciso fazer. E aqui eu tenho mais com menos, mais com mais com menos, menos. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 6, 18. Para o outro lado. Lembrando que para a esquerda eu tenho esse sinal de menos para multiplicar no final. Mais com mais com com menos, menos. 3 vezes y, 3y. 3y vezes 1, 3y. Aqui eu tenho mais vezes mais vezes menos, menos.
Menos vezes menos, mais 1 vezes 6, 6x. Desculpa, x vezes 1x e x vezes 6, 6x. Falei mais rápido do que pensei. E aqui tem zero, não preciso multiplicar. E isso tem que ser igual a zero. Vamos organizar essa equação. Ele quer a equação reduzida, então eu tenho que deixar o y sozinho. Então, menos 3y vai ser igual. O 6x está positivo, vem negativo, trocou de operação. O 18 está negativo, passa positivo. Ok? Eu vou multiplicar minha equação inteira por menos 1 para deixar o y positivo. Então, vai ficar 3y igual, estava negativo, ficou positivo. Estava negativo, ficou positivo. Estava positivo, ficou negativo. Pronto. Esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Lembrando que ele está dividindo toda a minha equação por 3. Então, y vai ser igual. 6 dividido para 3, 2x. Menos 18 dividido para 3, 6. Então, y é igual a 2x menos 6, que é a nossa letra C. Ok? Eu espero vocês na próxima aula para a gente continuar a resolução.